Os pronomes indefinidos, como já diz o próprio nome, eles não definem nada, né? Mas são pronomes do tipo substantivo ou do tipo adjetivo. Ou seja, eles tanto servem, os pronomes indefinidos, tanto servem para substituir um nome, quanto servem para acompanhar o nome. Exemplo: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Nós temos ali, o primeiro destaque ali, nós temos todo lado. Todo é indefinido, porque a gente não tem como quantificar. E é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo lado. No terceiro verso ali, nós temos ninguém respeita a Constituição. Embora não esteja destacado ninguém, ele é um pronome indefinido. E é um pronome aí indefinido substantivo, porque ele substitui o nome de alguém. E no último verso, novamente nós temos: mas todos acreditam no futuro da nação. Todos. Todos é um pronome indefinido também. E é substantivo, porque está substituindo o nome de alguém. Então eles são utilizados, os pronomes indefinidos, eles são utilizados para criar noções vagas de sentido, impreciso ou de grande abrangência. Os principais pronomes indefinidos são alguém, algum, algo, todo, qualquer, certo, tudo. Tem mais, né? Mas esses são muito conhecidos. Aqui nós também mostramos para vocês aqui exemplos de pronomes indefinidos. Eles podem ser utilizados no sentido literal, denotativo, como acontece aqui: algum setor registrará lucro esse mês. Certas páginas não foram assinadas. Ninguém compareceu à aula de plantão. Alguém bateu na porta. Então são empregados no sentido real, utilitário, literal, denotativo. Mas também pode ter outros valores. Por exemplo, é uma mulher qualquer. Esse qualquer é um pronome indefinido, a gente já viu ali, mas ele já é empregado para dar um tom mais pejorativo, vulgarizar. Mulher alguma vai me enganar. O alguma, que é um pronome indefinido, às vezes ele pode ser utilizado para expressar um valor negativo. O pronome certo é conhecido como um pronome adjetivo, indefinido, né? Mas às vezes ele pode, na polissemia, assumir uma outra classe gramatical. É isso que nós trazemos aqui para vocês pensarem um pouquinho, né? Então não adianta pensar no pronome certo como um pronome indefinido apenas. Ele pode assumir outras classes gramaticais. No primeiro caso ali, certo homem viaja, esse certo homem é um pronome indefinido adjetivo. Mas no segundo caso, nós temos homem certo viaja. Aí esse certo deixa de ser aí um pronome indefinido adjetivo e passa a ser apenas um adjetivo. Porque nesse caso, poderia ser homem errado. E por último, nós temos homem viaja certo. O certo, aqui nesse caso, é a maneira como esse homem viaja, o modo como ele viaja. Então, nesse certo aqui, nós temos um advérbio de modo.
os pronomes interrogativos, mais uma tirinha para nós analisarmos, tirinha do Agar, e que diz assim: sabiam que alguém tirou o tapete com a inscrição "Bem-vindo" da nossa porta? E a Helga olha para o seu marido e pergunta para ele: bem, quem lhe disse que minha mãe vem nos visitar? Só para pensarmos, né? Os principais pronomes interrogativos são que, qual, quem, quanto, quando. Ali, quando estiverem em frases interrogativas diretas ou indiretas, né? Tanto faz. Aqui nós temos exemplos de pronomes empregados em frases interrogativas direta. Direta, então, é quando a fala é proferida pelo próprio emissor. Quem é você? Quem é um pronome interrogativo direto aqui dentro dessa frase. Mas a frase poderia ser assim: ele perguntou quem era o rapaz que estava à sua espera. Esse quem aí dentro dessa frase, ele perguntou quem era o rapaz que estava à sua espera, é um pronome interrogativo também. Mas neste caso aí que eu falei para vocês, que eu dei como exemplo, ele não vai ponto de interrogação, né? Por isso que é indireto, né? Ele é chamado de interrogativo indireto, é uma frase interrogativa indireta. Está sendo reproduzida. A mesma coisa aconteceria com quantos anos você tem. Pronome interrogativo, quantos. Ele perguntou quantos anos tinha a menina que estava saindo com você. O quantos aí dentro dessa frase que eu acabei de citar, ele perguntou quantos anos tinha a menina que saía com você. Continua sendo um pronome interrogativo, mas dentro de uma frase indireta. Então os pronomes não necessariamente interrogativos estão empregados em frases diretas. Às vezes estão nas frases indiretas. Qual o seu sobrenome? Ela perguntou à menina qual era o seu sobrenome. Quais suas disciplinas favoritas? Foi perguntado aos alunos quais eram suas disciplinas favoritas, né? Ou seja, está na terceira pessoa, né? E indicam frases indiretas, mas não deixam de ser pronomes interrogativos. Sobre os pronomes demonstrativos, eu trago esse quadro aqui para vocês analisarem, né? Os pronomes demonstrativos, eles também são divididos entre pessoa do discurso, entre o gênero masculino e feminino. Ele também pode ser neutro e ele pode marcar uma posição espacial ou uma posição temporal. Então nós temos aí na primeira pessoa masculino, este, estes. Feminino, esta, estas. E neutro, por exemplo, isto. Porque não existe ista, né? A posição espacial do este é porque está próximo de quem fala. E sempre indica aí um tempo presente. Na segunda pessoa do discurso, nós usamos esse e esses no masculino. E essa e essas no feminino. Isso é neutro. Esses pronomes aí, eles são utilizados para eu me referir a alguém que está próximo da pessoa com quem se fala. E indica um passado recente. E por último, nós temos aquele e aquelas na terceira pessoa, no masculino. Desculpa, aquele e aqueles no masculino. Aquela e aquelas no feminino. E aquilo também é um pronome aí demonstrativo, mas é neutro. A posição espacial
é próximo da pessoa de quem se fala. E a posição temporal é um passado distante. Então, só para recapitularmos aí com exemplos, os marcadores espaciais, né? Este, estas e isto é próximo de quem fala. Esses, essas e isso, próximo do ouvinte. Aquele ou aqueles, aquela, aquelas, aquilo, distante do falante e do ouvinte. Então, este, estas e isto, tempo presente. Que tal este verão? Está gostando? Esses, essas e isso, tempo passado, próximo. Que tal esse verão que passou? Gostou? Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, tempo passado remoto. Que tal aqueles verões em que éramos jovens? Também não podemos esquecer dos marcadores de coesão dos pronomes demonstrativos. Então, este e esta tem uma função catafórica, e isto, né? E seus plurais aí, menos isto que não vai para o plural. Eles têm uma função catafórica. O que é uma função catafórica? A função catafórica significa que esses pronomes eles servem para anunciar algo. São estas as condições. Estou falando, anunciando pela primeira vez. Eu lavo a louça e você o carro. O esse, essa e seus plurais, mais o isso, tem uma função anafórica. O que quer dizer isso? Eles são utilizados para retomar algo que já foi dito com antecedência. Esperança é a última que morre. É isso que me motiva a continuar. O isso está retomando a primeira oração. Esperança é a última que morre. Por isso que é um elemento anafórico. Este, estes, esta, estas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. João e Ricardo são irmãos. Este é bom aluno. Aquele sempre fica de recuperação. O este, neste caso, foi utilizado desta forma, mesmo que seja para retomar, porque aí nós temos que diferenciar o que está perto do que está longe. Então, quem é bom aluno? O Ricardo, ele que está próximo. E quem sempre fica de recuperação? O João, né? Porque está mais longe. E por último, nós vamos tentar reconhecer aí nas avaliações que fizermos outros pronomes demonstrativos que não são tão conhecidos assim, né? O mesmo e o seu plural, né? A mesma e plural, né? Próprio, própria, né? E seus plurais, tal e tais. O, os, o a, as. O quando, este, esse e aquele, né? Olha só. Eles mesmos costuraram. Pronome demonstrativo, está demonstrando quem costurou. Elas próprias dirigiram. Novamente está demonstrando quem dirigiu. Vi a mulher em tal situação, como se fosse naquela situação, no ano passado, né? Os que vieram não sabia. O os aí é no sentido de aqueles que vieram não sabiam. Não sabiam. Daí a gente entende o quadro ali em cima, né? O e o a e os seus plurais, quando eles equivalem a este, esse e aquele, né, como está ali, eles são pronomes que servem para demonstrar, são pronomes demonstrativos.